Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Hoje falando sobre o tema de condicionais, que foi iniciado na última aula sobre os conceitos básicos, né? A gente falou um pouco sobre, mas nesse vídeo eu vou dar mais profundidade sobre o assunto e a gente vai estar falando mais exemplos, explicando melhor como as condicionais funcionam. Primeiramente, dar uma passada rápida sobre o conceito do que ela que é basicamente um meio de você escrever, executar uma linha de código de acordo com uma condição, ou seja, você pode executar ela ou não. Você pode pensar isso como nessa imagem que eu coloquei no fluxograma, né? É como se nossa linha normal de execução do código fosse essa primeira linha, né, em que tudo é executado em ordem, até que a gente se encontra com um comando de repetição e dependendo do resultado dessa condição, você vai executar uma linha ou outra, né, ou um código ou outro. Em JavaScript, a nossa estrutura ela vai se parecer com isso aqui. A gente vai ter um if do inglês, né, se, e aí nós temos em parênteses a condição que vai ser testada. E se essa condição for verdadeira, nós vamos executar esse comando 1 que vai estar dentro dessas chaves. E aqui else, ou seja, se não, ou se essa condição for falsa, a gente vai executar esse outro comando que está nessas chaves aqui. Então é se condição verdadeira, executar isso, se não, essa aqui. Bem simples de entender. Aí vou estar mostrando aqui alguns exemplos. O primeiro com mostrando uma condicional que diz qual número é maior, né? Um outro que testa isso com três números diferentes e por fim um algoritmo aqui para calcular a nota, né? Eu vou mostrar isso no nosso JavaScript. Aqui no nosso VS Code, o código vai ficar dessa maneira. Nós temos uma declaração, né? Let x vai ser o parsint do nosso prompt. O que isso aqui significa? Que quando eu executar esse código vai aparecer um prompt perguntando para eu inserir um número e assim que eu inserir esse número, ele vai ser transformado em um número inteiro e esse valor vai ser dado para essa variável aqui que a gente declarou. A mesma coisa para o y. E agora nós vamos testar. Se x for maior do que, esse símbolo que significa maior do que, se x for maior do que y, iremos escrever x. Se não, escrevemos y. Vamos testar para ver se está funcionando, né? Ó, apareceu meio estranho aqui, mas é porque o U com acento, esse caractere, ele fica... As caracteres com acento, essas coisas assim, ficam meio bugadas em JavaScript. Mas vamos lá, vamos inserir, por exemplo, 5 e o outro 3. Ele vai escrever 5 porque é maior. Vamos recarregar a página para testar de novo. Vamos colocar 2 e vamos colocar 8. Ele vai escrever o 8 porque é maior. Então veja que o teste aqui está funcionando perfeitamente. Agora mostrando como vai funcionar isso com três números, por exemplo. Agora o nosso código vai ser dessa maneira. Nós vamos declarar três variáveis a, b e c, da mesma maneira que nós declaramos a x e y aqui atrás, né? Nós vamos declarar a, b e c e vamos dar a seguinte condição: se a for maior do que b e a for maior do que c. Esse símbolo aqui se chama e comercial, né? Nós vamos repetir dois e's comerciais. Isso em JavaScript significa e, ou seja, essa linha de código só vai ser executada se essa condição e essa forem verdadeiras ao mesmo tempo. Além do e, nós temos também o ou, que seria dessa maneira. Seriam essas duas barras em pé, né? No nosso caso, a gente vai precisar do e. Então, se a for maior do que b e maior do que c, nós iremos escrever a. Se não, se em JavaScript nós podemos colocar uma condição e caso essa condição não seja verdadeira, nós caímos em outro teste que é se b for maior do que c, nós escreveremos b e aí sim, se não, ou seja, se esse teste e nem esse forem verdadeiros, aí nós vamos escrever c. Vamos ver se isso vai estar funcionando. Ó, vamos lá. Vamos colocar 2, 4 e 5. Ele escreveu 5.
Agora vamos colocar 7, 3, opa, não, 8, 3, 5. 8, 5, 9, 1. Aí, ó, funcionando perfeitamente o código. Além do maior, nós podemos usar também menor, né, que é esse símbolo aqui, ou nós podemos usar também o igual. O igual, quando nós utilizamos em condição, não é como o igual aqui em cima. Esse igual aqui significa que a variável recebe esse valor. Quando nós usamos para condições, é igual igual. Isso está querendo dizer que B é igual a C. Nós temos também o estritamente igual, que é igual, igual, igual. Qual que é a diferença de um para o outro, né? O igual e do estritamente igual? O JavaScript, com o estritamente igual, ele vai testar não só se o valor é igual, mas como se o tipo de informação é igual. Ou seja, nós podemos ter aqui 5 número e aqui um 5 texto, né? Se nós colocarmos um igual aqui, vai dar certo. Ele vai falar que isso é verdadeiro. Se nós colocarmos um estritamente igual, ele vai dizer que isso é falso, porque um está em number e o outro está em string, que nós já vimos na última aula o que significa. Bom, dito isso, nosso código aqui com as três variáveis feito, nós podemos mostrar agora o próximo exemplo, que é o da nota. O nosso próximo exemplo vai ser da seguinte maneira, ó. Nós vamos declarar aqui a variável nota, da mesma maneira que declaramos a, b e c, e declaramos x e y. E se a nota for maior ou igual a 70, nós vamos dizer que o aluno foi aprovado, senão ele vai ser reprovado. O que significa isso aqui? Maior ou igual? É como na matemática. Se o nosso valor for, por exemplo, 71, vai dar verdadeiro. Se for 70, também vai dar verdadeiro. Se a gente tivesse colocado só apenas maior, e nossa nota fosse igual a 70, isso ia ser falso. Então ele ia ser reprovado. Porém, no nosso caso, 70 cravado, ele ainda vai ser aprovado. Vamos testar isso? Vamos lá. Podemos colocar aqui, por exemplo, 90, que ele vai ser aprovado. Podemos colocar também 70, ele ainda é aprovado. Agora, se colocarmos 69, ele já foi reprovado. Isso serve também para o menor igual, né? Vamos inverter a situação, só para demonstrar, né? Por exemplo, 70, aprovado. 69, aprovado, porque nós invertemos, né? Agora, coloco 71, reprovado. Então, essa é a nossa estrutura básica de if-else. Mas nós temos ainda também uma outra estrutura para criar condicionais, que é o switch. O switch funciona para quando nós precisamos testar um valor, nós na verdade precisamos testar uma variável com vários valores diferentes. Ou seja, digamos que eu queira testar, digamos que o usuário vai me dar um número de 1 a 12 e dependendo desse número eu vou colocar na tela um mês respectivo a esse número. Se a gente fosse fazer esse código com o if else, seria um if else gigantesco, né? Seria if valor é igual a 1, else if valor igual a 2, else if valor igual a 3, else... Então, para a gente não fazer isso, a gente tem no JavaScript o switch, que a estrutura dele é dessa maneira. Nós temos o comando switch, e aí dentro desse parênteses a variável que vai ser testada, e aí nós temos case valor 1, e aqui o comando que vai ser executado, caso esse valor seja igual a o valor da variável. Nós temos o comando break. Break é para sair do switch, ou seja, digamos que a variável seja igual a esse valor 1. Nós vamos testar, vai dar case valor, ele vai executar o comando e depois ele vai quebrar, ele vai sair do comando, ele não vai precisar testar todos os outros. Então, além de ser mais efetivo para se digitar, para se criar, né, o comando, quando o computador vai executar, ele é levemente mais eficiente também que um if-else grandão, né? Além disso, nós temos aí os vários cases, né? Case, valor 1, valor 2, quantos valores você quiser. E nós teremos no final um default.
O default é o valor que ele vai devolver caso nenhum dos outros cases seja verdadeiro. Então, vamos para o exemplo para ficar mais fácil. O exemplo é justamente esse exemplo do mês, que eu vou estar mostrando no JavaScript para a gente poder ver. Então, vamos lá. Nós temos aqui no nosso código nossa variável mês, e nós temos no switch que vai testar o mês, né? E aí, caso o valor da variável seja 1, ele vai escrever janeiro, caso seja 2, ele vai escrever fevereiro, caso seja 3, março, por aí vai. E caso ela não atenda a nenhum número de 1 a 12, ele vai simplesmente executar o default, que vai estar escrito valor inválido. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos lá. Vamos colocar 4, ele deu abril, colocar 11, novembro, 7, julho. Agora, se a gente colocar 10, vai dar outubro. Se a gente colocar 90, por exemplo, valor inválido. Isso não é um mês. Se colocarmos algum tipo de texto, o valor inválido também. Então, o switch ele é muito útil. Porém, deve-se observar que só é possível usar o switch quando os testes que você vai fazer são de igualdade. Ou seja, nós estamos testando se mês é igual a 1, ou é igual a 2, ou é igual a 3. Nós não podemos testar com o switch se uma variável é maior ou menor que alguma coisa. Então, tudo que um switch faz pode ser feito com o if-else, apesar de ser mais demorado, mais difícil. Mas nem tudo é... No final das contas, nós podemos resolver com todos os problemas, né, com o nosso if-else. Porém, tem casos como esse, por exemplo, que é muito mais efetivo usar o switch, muito mais rápido, né? Essa é a utilidade dele. Então, por hoje é só. Nós vamos terminar a aula aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se quiser, tiver alguma ideia de vídeo que a gente possa, alguma coisa que você queira que a gente fale aqui, você deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre. E até a próxima aula sobre comandos de repetição.